Olá, muito bom dia, esse que é o Desinteresse Podcast número 66. É isso mesmo, eu estou correto aqui. Pois bem, como é que vocês estão? Eu estou muito bem aqui. O áudio vai estar ligeiramente diferente porque eu troquei de celular e eu costumo gravar com o celular, né, obviamente. E eu imagino que esse microfone também seja um pouco diferente. É da mesma marca, é um Motorola. Motorola costuma ser uma marca que produz celulares bons no que tange a microfone, porque todo o restante é uma merda, vamos falar a verdade aqui. Eu só comprei porque é barato, e eu só fiz o ato de compra porque o meu antigo quebrou. Então assim, é bom, mas nem tanto também, é um microfone só, porque a durabilidade, bateria, câmera, tela, a tela ok também. E o poder de processamento vai bem mais para lá do que para cá, vamos combinar aqui. Mas enfim, hoje eu já vou começar. Eu não vou enrolar muito aí, eu sempre esqueço. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, se inscreve, não sei o que. Quer mandar algum tipo de relato, com algum tipo de coisa que eu comente aqui dentro do episódio? Manda aí, tem a chave Pix. Aí manda 1 centavo. Eu te proibi de mandar. Se mandar mais do que 1 centavo, eu não vou ler porra nenhuma, tá? Tem que mandar 1 centavo. E aí deixa aí o seu relato na descrição do Pix, que eu vou ler aqui. Mas enfim, o assunto que eu queria comentar aqui hoje é o seguinte. É algo que, cara, vem me atormentando durante um tempo. Eu imagino que eu nunca comentei sobre isso no Desinteresse. Eu tava dando uma olhada aqui nos meus últimos vídeos. O passado foi o 65, né? Que eu falei sobre o cara lá que tem 27 anos e de casado e se arrependeu. Caramba, cara, nos últimos 2 meses eu gravei 3 episódios. Tá bom até, vai, tá bom, né? Porque teve período em que eu fiquei 1 ano sem gravar, enfim. Que é o quê? É o conceito de identidade. Por mais que possa parecer um problema de alguém que não tem problemas em sua vida, é uma coisa que pode trazer muito sofrimento para você. Você pensar mais profundamente sobre isso. Por mais que possa parecer também contraprodutivo você fazer algo que te traga sofrimento, mas essa é a essência de conhecer mais sobre essa vida, sobre essa realidade da qual estamos aqui presentes. Olha só! E é assim que eu começo aqui, né, pô? Essa é a essência. Essa é a essência do desinteresse. Eu falar coisas contraproducentes, coisas que não fazem sentido, coisas que são ruins para a sociedade. E por aí vai. Deixa eu dar um gole do meu café aqui. Ai, que coisa maravilhosa. Agora sim, comecei, pronto. Eu tenho que fazer um ritual satânico aqui pra começar o negócio, né, cara? Mas enfim, o meu ponto de crítica, eu já vou definir aqui, ó. Vamos lá. Presta atenção, senta a bunda na cadeira aí, na cama, onde você estiver, tem pé no meio da rua, senta na calçada. Presta atenção no que eu vou dizer. O porquê que eu acredito, que é melhor, que não existe o conceito de identidade. Porque como que nós definimos o que é o que é uma unidade? Eu vou dizer mais nesse episódio sobre. Vou exemplificar mais, vou bater mais na tecla da identidade de uma pessoa. Porque é mais fácil de usar exemplos que outras pessoas entendam, outras pessoas que não estejam tão dispostas assim a pensar profundamente sobre esse assunto. Mas o conceito de identidade ele não se aplica tanto para pessoas, como também para objetos, como também para, sei lá, emoções, como para qualquer tipo de coisa que seja mensurado com unidades. Ou seja, tem um, dois, aquele ali é um, aquele lá é outro. Isso simplesmente não se aplica à nossa realidade. Por quê? O conceito de identidade de ser, é o quê? É que aquilo é aquilo, ou seja, vou definir aquilo, por exemplo, esse livro. Esse livro, por que ele é aquilo? Porque ele não é outra coisa. Ou seja, essa definição implica que aquilo é única e exclusivamente aquilo e não é outra coisa. Tudo bem. Só que aí, por exemplo, se a gente vai aplicar esse conceito na nossa para uma pessoa, você é o quê? O que exatamente é você? Você aí fulano que está me ouvindo. É o seu corpo? Você é o seu corpo? Se eu retirar a sua perna, você deixa de ser você? Se você é o seu corpo, se eu retirar do seu quadril para baixo, você deixa de ser você? Se eu retirar
tudo que não seja o seu cérebro e colocar de alguma forma, né, o seu cérebro em algum lugar que ele consiga se alimentar, consiga manter a sua atividade normalmente, e você mantém a sua consciência. Você vai deixar de ser você? A sua consciência permanece a mesma. É você ali pensando, sentindo. Se eu colocar olhos robóticos no lugar dos olhos normais, se eu colocar um crânio artificial, colocar cabelo artificial, colocar um rosto artificial, colocar uma garganta, nariz, tudo que tem no corpo normal, colocar um artificial, só que o seu cérebro ainda é o antigo. Você é o seu corpo? Se a resposta antes era sim, então você deixa de ser você. Tá, você é a sua mente, então. Você é a sua consciência. Tá, mas o que na sua mente é você? Que não é outra coisa? A sua memória? A sua conduta de escolhas de vida? Conduta essa que é influenciada drasticamente pelo lugar que você mora, lugar que você nasce, as pessoas que você conhece, as suas emoções que são drasticamente influenciadas pela comida que você come, pela sua rotina de dia, pelo horário que você vai dormir, pelo seu trabalho, pelas pessoas que você conversa, pela forma que as pessoas te tratam, definem de maneira indireta ou direta, estritamente como que você vai ser. Então, como é que aquilo que é você só é dessa forma porque tem participações externas? Isso quebra completamente o conceito de identidade. O ser é aquilo e única e exclusivamente aquilo, e não outra coisa. Então é a sua mente. Tá, mas a sua mente tem pensamentos que não vieram dela, vieram de outros lugares, vieram de outras mentes, por exemplo. Então você não pode conceitualmente se definir como sua mente. E o que é você então? Não existe, não existe. Segundo o próprio conceito de identidade que nós criamos para, né, ter uma vida prática de eu sou eu, você é você, o fulano é o fulano e o ciclano é o ciclano. Ele não existe, segundo o nosso próprio conceito de identidade. Qualquer tipo de coisa que você for metodicamente definir o que é exatamente aquilo que é você, só você e não é nada mais, não é ninguém a mais. Não existe. É a sua mente tem influência de coisas externas. É o seu corpo tem influência de coisas externas. É a sua memória tem influência de coisas externas. E tudo isso, se eu retirar, ainda você pode considerar você sendo você. O seu corpo, a sua memória e parte da sua mente. Seu cérebro, por exemplo. Pessoas que perdem a metade do cérebro deixam de ser si. Outra questão também que é estranho como que nós definimos o que é a identidade. Além disso, é estranho como nós definimos a moral. Como assim a moral já não existe e nós apenas a observamos? É simplesmente a gente que cria isso? Sim, aparentemente é isso mesmo. É nós tentando criar uma forma mais funcional de viver aqui nesse mundo aqui, para ficar um jeito melhor para todo mundo. Aí a gente tá criando ainda as coisas. É meio paia chegar a esse tipo de conclusão. Essa questão de da gente criar a moral é uma coisa meio óbvia. Mas é um óbvio que ninguém se toca, é um óbvio que ninguém tá ciente exatamente. É uma coisa que se você falar pra pessoa, é óbvio isso. Mas a pessoa nunca chega a essa conclusão sozinha. Ou ela não age a partir daquilo no seu dia a dia. Ela age como se a moral dela fosse uma coisa absoluta. Mas se você fala pra ela que a moral é uma coisa que é moldada a partir do contexto da sociedade que ela está inserida, aí não, ela fala, não, mas é óbvio que é assim. Mas ela não age a partir daquilo. Fora que uma coisa ser óbvia não anula a necessidade de você falar aquilo. E na verdade ela não é óbvio, não. Né? Eu tô falando que é óbvio aqui porque é um consenso entre todo mundo fala que é óbvio a moral ser uma coisa subjetiva que depende de cada sociedade e tal. Mas não é óbvio porra nenhuma. A grande maioria das pessoas não estão pensando sobre isso.
estão pensando sobre a sua vida cotidiana. E é justo. Eu não estou aqui falando que todo mundo deveria parem suas vidas e pensem sobre isso para chegarem em conclusões que vão te trazer sofrimento e angústia. Não. Eu concordo com a conduta de não pensar sobre isso e ter a sua vida funcional. Mantenha, use o conceito de identidade até onde te traga funcionalidade para a sua vida. Até onde eu consigo me identificar como eu mesmo e no máximo ali eu consegui não me identificar com pensamentos automáticos para eu ter uma vida mais tranquila. Como por exemplo, sei lá, um cara me fecha no trânsito e eu fico com uma puta de uma raiva, vontade de bater nele. E aí eu, pô, não, eu identifico essa raiva, esse pensamento automático como o pensamento e não eu. E eu observo o pensamento. Até aí você está ganhando praticidade para sua vida. E não vem nenhum tipo de sofrimento junto. Apenas, né, o esforço ativo de ter que ficar fazendo esse exercício de não se identificar com os seus pensamentos. Mas é mais um exercício para conseguir um bem, e não só sofrimento por si só, como, por exemplo, essa proposta que eu estou jogando aqui para vocês. Ai, nossa, tá um calor do caramba aqui, cara. Eu fechei as janelas, eu ia falar, eu fechei os quartos. Eu fechei a janela do quarto, fechei a janela da sala, fechei a porta da sala e desliguei o ventilador. E hoje tá um dia bem quente. Tem coisas que eu já pensei sobre isso que eu não vou lembrar aqui para falar para vocês. Mas voltando ao ponto da categorização do conceito de identidade. Na minha opinião, só ou existe um ser só, que seria o universo inteiro, conceitualmente, ou não existe nada. Porque a única coisa que não sofre influência externa, e é só ele, e tudo que tá dentro dele é só ele, e nada mais é o universo inteiro, cara. Porque se você der um zoom nele e for ver só, por exemplo, um planeta, aquele planeta não é uma unidade. Ele não é ele e só ele. Ele está sofrendo influência de outras coisas, da estrela que ele orbita, das luas que estão em volta, dos meteoros que caem nele. Então aquele planeta é aquele planeta, e depois que cai um meteoro, ele deixa de ser ele e vira outra coisa? Então a identidade é uma coisa que vai mudando. Eu sou isso, mas o eu que deixa de ser o eu de agora me torna o eu de depois, daqui a um ano, por exemplo. A gente só complica tentando entender o conceito de identidade no tempo também. Mas voltando para o conceito de eu estático, de agora, o que é você agora? Fisicamente, algo mais palpável, ou a mente também, né? A sua mente é uma coisa palpável, entre aspas, que seria a eletricidade dentro do seu cérebro. Se for entrar com um papo de alma, espírito, cara, sinceramente eu respeito a sua fé, mas aí a gente não tem mais muito o que conversar sobre. Né? Porque é fé. Você não sabe o que é, você acredita que seja isso. Esse é o conceito de fé. Você achar uma coisa sem ter prova nenhuma daquilo. Então, beleza. Se você acha isso, eu respeito, mas então acabou a conversa. É isso, cara. Sinto muito. Espero que seja assim, inclusive, porque se o mundo for do jeito que eu tô falando, que bosta que é. E eu imagino que seja dessa forma mesmo. Eu não sei, eu acho que eu tô ficando maluco também, cara. Tô pensando demais sobre essas coisas. Mas me diz o que exatamente é você, cara. O que exatamente é você? Agora, exato, aqui ó. Eu perguntei e você falou, pá, uma palavra. Minha mente, minha consciência, minha memória, meu corpo. Nada. Até hoje, todas as pessoas que eu faço essa pergunta, ninguém consegue me responder uma pergunta coerente. Que a pessoa responda e eu simplesmente não consiga achar algum alguma resposta que anule o que ela falou. Alguma lógica que anule o que ela disse. Como, por exemplo, eu sou o meu corpo. Tá, então se eu cortar o seu pescoço e conseguir colocar um corpo robótico que supra todas as necessidades da sua cabeça e a sua mente continue exatamente da mesma forma, você vai deixar de ser você então? Sim, não.
Não sei, é você que escolhe. Entende como é que é um negócio completamente subjetivo? Você escolhe se sim ou que não? Como assim? Como assim não é uma coisa que já é? E você tem que saber aquilo? Não, você escolhe. Eu escolho se sim ou que não, porque o conceito de identidade é uma coisa completamente solta aí. Eu decido o que, que é eu. Eu decido se eu sou meu corpo, se eu sou a minha mente, se eu sou. E pelo amor de Deus, não vem aqui tentar me problematizar o que eu tô falando pra trazer a parte do identidade de gênero, né? De, sei lá, mulher trans, homem trans. Nada a ver. Tipo, todo mundo tá incluso nessa problemática, nessa crítica que eu trouxe. E na verdade não existe porra nenhuma. Todo mundo é uma coisa só, todo mundo é só o universo, todo mundo é só matéria misturada, cara. Todo mundo é só um amontoado de coisa. A sua mente é só mais. É só. Cara, tem um podcast do Thiago Carvalho, né? Que é aquele podcast dele antigo, o Cagando e Andando. Eu acho que ele tem ainda, né? Eu lembro que eu ouvi, não sei qual episódio aleatório, que ele falava sobre isso mesmo, a identidade. Eu lembro que ele já estava num ponto de dar consultoria da clínica A lá sobre, sei lá, ele é um terapeuta, né? E ele estava falando sobre você se identificar como uma onda no oceano. Que você meio que é parte da onda, mas enquanto você está a onda, você se enxerga como algo fora do oceano. Você não é o oceano. Mas meio que você só está fora, você está com uma forma diferente naquele momento. E aí depois que você morre, digamos assim, a onda ela se desforma e a água ela volta para o oceano, ela se torna o oceano. E aí ele fala que na verdade você sempre foi parte do oceano, você nunca deixou de ser o oceano. Ou seja, a onda nunca existiu. A onda é o oceano. A onda e o oceano são coisas iguais, são o mesmo ser. Mas enfim, eu lembro que eu conversei já com alguns colegas sobre esse assunto, mas cara, é complicado conversar isso porque não é querendo, né, não é falando com soberba, né, mas quase todas as pessoas que eu converso sobre esse assunto, a pessoa, dá pra ver que a pessoa simplesmente não entende o que eu estou falando. Mas não no sentido de que, ah, não, ela não concorda comigo. Não, é porque ela simplesmente não conseguiu entender a proposta do pensamento. E assim, com todo respeito, mas essas pessoas, né, as pessoas são burras. No sentido de ter capacidade mental, capacidade cerebral para conseguir entender uma linha de raciocínio. Cara, por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo isso como um tom de crítica. Eu não estou querendo que isso mude necessariamente. Talvez sim, seria legal, mas esse não é o ponto. Estou apenas identificando as pessoas que do meu convívio. Eu não quero ser soberbo aqui, eu não quero me achar o mais inteligente, mas pelo menos nessa situação em específico, o fato é que as pessoas simplesmente não entenderam o ponto que eu quis dizer. Porque, por exemplo, quando eu vou conversar sobre esse assunto com as pessoas respondem coisas que eu não perguntei. Então eu pergunto uma coisa, né, com um tom de crítica sobre o assunto, e aí a pessoa responde outra coisa que não tem influência nenhuma. Então a pessoa, ela não entende direito. Ou às vezes a pessoa fala uma coisa que já foi subentendida anteriormente na conversa que tá errado. E aí tem que ficar retornando, não, mas calma lá, a gente lembra que a gente tinha falado isso aqui, aquilo é tal coisa e tal. Então, é complicado achar pessoas para ter esse tipo de conversa. Por isso que eu gosto muito de ter o desinteresse aqui, porque vai do interesse da pessoa procurar esse tipo de assunto, ou pessoas que falam sobre esse tipo de coisa, e casualmente alguém acha essa bomba desse canal que eu tenho aqui e ouve as merdas que eu tenho pra ouvir, que, cara, inclusive me surpreende a quantidade de pessoas que me mandam mensagem no Instagram falando que me ouve e gosta de me ouvir. Porque eu vejo os números do canal, até tem, por exemplo, o meu último vídeo, né, o meu último episódio,
que foi o 65, foi uma bosta em relação a números. Tiveram 25 visualizações. O último, o 64, teve até um pouquinho mais, foram 74 visualizações. O 63 tiveram 76. O 62 foi melhorzinho, teve 189 visualizações, que é o episódio Espécie Não Existe, que eu gosto muito desse episódio. Que inclusive, essa parte do Espécie Não Existe, que é o ponto, né, de crítica que eu abri nesse episódio, ele entra um pouco nisso que eu tô falando, sobre conceito de identidade. É um pouco diferente essa situação, né, da espécie, e definir uma espécie, mas ainda assim é tão errado quanto. Nós encontramos erros similares nos dois conceitos, de espécie e de identidade, que é algo mais generalista. Né? A espécie é uma identidade nichada. Mas a espécie, sim, é uma coisa que simplesmente não existe. Não mesmo. E para você que não assistiu esse episódio nem precisa assistir, assista se quiser, mas quer saber um pouco sobre o que eu falei aqui, é que basicamente a espécie é o que? Seria o que exatamente? É um grupo de seres parecidos. Aquilo ali é uma espécie, perfeito. Só que entenda que cada ser teve um pai, que teve um avô, que teve um bisavô, ou seja, teve vários bichos atrás que foram tendo filhos e passando para em diante. Ou seja, se a gente volta a 500 mil anos atrás, e a gente vai voltando olhando, né, através das gerações, o pai, o vô, o bisavô, o tataravô, enfim. De uma geração para outra, os bichos são completamente parecidos. Tem todas as características iguais. Só que se a gente pega esse de agora e compara com o de 500 milhões de anos atrás, é a mesma linhagem. O pai, o vô, o bisavô, cada um é filho do outro. E a gente volta 500 milhões de anos atrás, é uma espécie diferente. E é assim mais ou menos que a ciência, a biologia, enfim, usa esse termo espécie. Só que, beleza, um é uma espécie, outro é outra. Só que a partir de qual indivíduo? É um e deixa de ser outro. A partir de qual período que um é outro? Ah, beleza, então a partir de 250 mil anos atrás era um, e aí se transformaram magicamente em outra espécie. Só que aí, beleza, a gente vai lá, digamos que numa situação hipotética que conseguimos voltar no tempo e ir lá. É possível, na verdade, através dos fósseis, né? Entre aspas, viajar no tempo, conseguir ver como é que era a anatomia dos seres. Os que conseguiram se fossilizar. Mas aí, enfim, a gente volta lá, 250 mil anos atrás. A gente vê o ser que está atrás dessa linha, que é considerado uma espécie, e o filho dele, que é considerado outra espécie. Eles são seres exatamente iguais. Têm as mesmas características, os dois têm todas as características que vão serem utilizadas para definir a espécie, os dois têm as mesmas. Então não tem como colocar isso. Só é fácil, só é aplicável isso em povos distantes. Mesmo que eles sejam da mesma família, da mesma linhagem. Um é o filho, é o pai, é o vô, bisavô. Mesmo que seja a mesma família, exatamente a mesma família. Nossa, tá meio abafado aqui, eu tô falando afobado. Eu tô falando rápido aqui, meu. Deixa eu dar uma acalmada aqui. Tomar um café que eu mesmo, eu ouço todos os episódios antes de postar. E eu odeio me ouvir quando eu tô falando rápido. Eu fico me embolando, eu não consigo formular as frases direito, os pensamentos, os raciocínios e por aí vai. Eu não sei se você percebeu, mas teve uma pausa nesse episódio, não agora, né? Eu fiquei um tempo em silêncio, mas teve aí. Descubra quando. Eu tava dando uma olhada aqui nos meus episódios, foi no episódio 33 que eu falei sobre a identidade, acho que foi no 3, que é o Você é uma Foto, 33. E aí logo em seguida eu postei um corte falando sobre o navio de Teseu, se eu não me engano. Enfim, não é muito louco isso? Não é muito louco que simplesmente todas as coisas que existem na nossa sociedade simplesmente não existem direito. As coisas simplesmente não existem direito? E aí meio que a gente só não sabe por que são dessa forma. O foda de eu ficar pensando muito nisso é que eu desassocio muito da vida cotidiana. E isso é ruim. Qual é a serventia de ficar pensando sobre essas coisas? Qual é a serventia
de ficar gastando o meu tempo, o meu poder cerebral, deduzindo as coisas e tentando descobrir as coisas dessa porra dessa vida. Não ganho nada com isso, cara. Na verdade, eu perco tempo, eu poderia estar estudando uma coisa pra fazer dinheiro, pra melhorar minha vida cotidiana. Só que por algum motivo, essas questões mais abertas, assim, sobre a realidade em geral, me trazem um interesse muito forte, cara. E eu tenho um grande desinteresse para a vida cotidiana. Mais uma vez, não querendo ser soberbo aqui, não, eu tô acima de todos vocês. Não! Eu tenho que ficar dando esse disclaimer, porque imagino que muitas pessoas tenham esse pensamento. E muitas pessoas com essas falas usam dessas falas para se sentirem superiores. Mas não, cara. Eu me enxergo igual a todos. Na verdade, até menos do que as outras pessoas. Eu tenho problema de autoestima. Mas enfim, esse não é o ponto. Não é o ponto. Então, o que eu gostaria muito de você que está ouvindo isso aí comentasse o que você acha, se você discorda de alguma coisa, o que para você, é isso que é o foda, é isso que me pega, opinião. Nossa, cara, opinião para mim é vida cotidiana. O que eu acho de tal coisa, eu gostaria que fosse de tal melhor coisa, beleza. Mas a partir do momento que nós estamos definindo o que é a realidade, pouco me importa a opinião. A opinião. Não, eu tô dando risada aqui. A opinião não é critério para as coisas serem como são, cara. Entenda isso de alguma vez, pelo menos, uma vez na vida. Eu falo isso com tanta emoção, isso me envolve emocionalmente, porque todas as pessoas que estão no meu convívio social, e até eu mesmo em algumas situações, né, estão vivendo a partir de opiniões sendo tratadas como fatos incontestáveis. Mas tenha pelo menos a ciência de que é apenas uma opinião. E que não existe verdade absoluta de porra nenhuma. E aí, entrando nessa questão de questionar moral também, a gente entra num papo muito delicado. Muito delicado. Porque, beleza, a moral é uma coisa subjetiva, correto? Correto, existem tipos de morais. Morais. Morais é um sobrenome. Como que é moral no plural, porra? Existem morais, vou falar como se fosse certo, foda-se, você tá entendendo. Existem morais diferentes em cada canto do mundo, né? Tem um mundo do Ocidente, um mundo do Oriente. E a partir disso a gente entende que não existe o certo e o errado como uma verdade universal. Não existe o mal e o bem, não existe. É nós que criamos isso a partir das nossas vivências. Matar só é errado porque nós somos seres sociais e que nós naturalmente prezamos por ter companhia, por ter um grupo, pelo outro, pelo outro semelhante, né? Pelo outro da minha espécie. E aí, tendo seres desta forma, que prezam pelo grupo, né? Que é o Homo sapiens sapiens que nós somos, é natural que com o passar do tempo, quando aparecer moral, que é agora, nessa época que a gente vive, uma delas seja não matar, ou coisas relacionadas a convívio de um para o outro. Mas não é uma verdade absoluta. É só a moral que está derivando da nossa forma. Forma essa que só é dessa forma porque as coisas no passado aconteceram dessa determinada maneira. Que poderia ter acontecido de outra maneira e gerado uma moral completamente diferente. Porque a moral é lastreada no que a gente define que é e não o que ela é de fato. E aí tem um ponto muito que eu tenho um receio do caramba de até pensar sobre, que é sobre as coisas mais intensas, não é intensas, mas, por exemplo, racismo, sabe, esses males que são uma verdade absoluta para a grande maioria das pessoas, que é errado, por exemplo, pedofilia, racismo, a escravidão que aconteceu com os negros, enfim, qualquer tipo de escravidão, na verdade, né? O holocausto, qualquer dessas coisas, esses absurdos que aconteceram na sociedade durante toda a existência dela, é um grande
consenso que é um mal absoluto que aconteceu. Só que aí nós vamos voltar nessa linha de raciocínio de que a moral é uma coisa completamente subjetiva. E aí entra em xeque isso, de que será que é mal mesmo? Ou é só uma coisa que tanto faz pro universo? E só é mal pra gente porque nós criamos essa moral dessa determinada forma, porque nós evoluímos a partir da seleção natural dessa forma, e isso importa só porque nós somos exatamente dessa forma. Não porque isso é errado de fato. E não me entenda mal, eu não tô querendo justificar o mal, eu não tô querendo justificar o nosso mal, né? O nosso subjetivo mal que nós criamos. Eu não tô querendo justificar absurdos. Eu tô apenas trazendo a proposta de exercício de pensamento. De você identificar apenas que até mesmo coisas que pareçam universais, como estupro é errado, claro que eu acho que é errado. E é errado, segundo a minha moral. Mas moral é essa que não é a verdade absoluta. Mas isso não é critério para eu, né, começar a cometer esse ato com as pessoas. Claro que não. É apenas um exercício de você identificar isso. E por aí, e para por aí, pelo amor de Deus. Não me entenda mal, cara. Eu não quero ser responsável por nenhuma atrocidade que acontecer aí, cara. Eu não concordo com isso, cara. Eu tenho que dar esse disclaimer forte, assim, né? Porque no mundo que a gente vive, as pessoas gostam de interpretar errado as falas dos seus colegas, não é verdade, meu? Tomar um café aqui. Enfim, aí pensando sobre essas coisas esdrúxulas, né, males esdrúxulos da sociedade, matar, roubar, pedo, né, que eu não sei se eu falar essa palavra completa vai influenciar no alcance do vídeo, mas enfim, né, pedo, e por aí vai. Se você consegue até questionar a universalidade do mal dessas coisas, o que podemos dizer de males pequenos do cotidianos, então? Por exemplo, faltar no trabalho. Não honrar com o compromisso que eu fiz com um colega meu, por exemplo. Ah, eu combinei com tal pessoa que eu ia estar em tal lugar pra gente fazer tal coisa. E eu falei assim, e se eu simplesmente não ir? E se eu simplesmente não cumprir com esse roteiro da sociedade de ter uma carreira, de ter um emprego, de ter dinheiro e ter uma esposa, filho? E se eu quiser ter uma vida maluca? No sentido de ficar sozinho em casa o dia inteiro e aí eu vou pra uns cantos e mudo de cidade e viro um nômade esquisito e maluco. Essa escolha é tão válida como qualquer outra, universalmente falando, a partir de uma moral universal. Moral universal esta que não existe, porque qualquer coisa tanto faz, porque o todo é completamente apático à moral, não existe moral. E aí agora eu tô dizendo mais sobre o cotidiano, né? A minha vivência particular prática. Sobre com o pensamento dessas coisas, todo dia eu fico me questionando dessas coisas, e tentando pensar mais e descobrir mais, e sempre aberto a mudar de ideia, claro. Eu não tenho certeza de nada, cara. Nada. Nada, eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho nem certeza de que se eu deveria não ter certeza das coisas. Tipo, talvez eu deveria ter certeza das coisas. Isso é ruim, na prática. É muito ruim você não ter certeza das coisas. É muito ruim você não ter um chão pra pisar, mentalmente falando. É muito ruim você não ter um Deus pra acreditar e achar que tá tudo bem. É horrível isso. É horrível eu saber que. Saber não, né? Talvez não seja, mas é horrível eu pensar e na minha percepção de vida eu achar e quase ter certeza, não tem como ter certeza, de que eu vou morrer e acabou e é isso. É muito ruim. Seria muito melhor que, se na minha percepção eu, entre aspas, soubesse que existe um Deus e que minha vida, tudo é justo e tudo tem um propósito e que eu não vou morrer, eu só vou sair daqui para outro plano, seria muito melhor. Eu nem pensaria sobre esse tipo de coisa. Aliás, fugindo um pouco desse assunto, eu nem concluí ele, mas enfim. Eu não entendo como que pessoas religiosas que acreditam na vida após a morte ficam tristes com a morte dos seus familiares.
Tudo bem, quando é uma morte que envolve sofrimento, a pessoa fica agonizando e tal, não entendo. Mas a pessoa, por exemplo, só morreu de velhice, morreu dormindo. Assim, dá pra entender a saudade, pô, vai demorar um tempo, mas assim, vamos lá, a pessoa ela é religiosa. Vamos colocar aqui uma pessoa que é religiosa e ela é assídua na sua religião. Ou seja, ela não só decidiu, achou uma ali e tá seguindo mais ou menos. Não, ela é uma defensora daquela bandeira. Ou seja, ela sabe os critérios do que a religião dela defende. Ela sabe que na cabeça dela, além dela saber, ela concorda com aquilo e ela defende aquilo, argumenta a favor daquilo. Que não, fica suave aí, que existe o céu e lá é bom e você vai reencontrar seus familiares e tal. Então por que você fica triste quando um familiar morre? Tem alguma coisa errada aí, cara. Se você realmente acha que você não morre e você apenas sai desse corpo e vai para um plano que é bom e você reencontra os que já foram pra lá, por que você fica triste quando alguém morre? É tipo, é uma dúvida genuína mesmo. Então, isso tá aparentando que você não acha realmente isso. Tem dúvida ali. Então, aparentemente, quase todos, ou grande maioria dos religiosos que dizem ter fé naquilo e ter certeza daquilo, não tem. Porque se tivesse, você está preocupando com o quê? Está tudo certo. E isso eu digo isso mais com um pesar mesmo. Tipo, que bosta que é dessa forma. Porque eu gostaria, se as pessoas realmente acreditassem nisso e não sofressem quando seus familiares morressem, é claro, né, sem sofrimento, só morrer dormindo, enfim, seria menos sofrimento no mundo. E isso é bom. Meu ponto é esse. Por que as pessoas estão sofrendo? Elas não deveriam estar sofrendo com seus familiares morrendo. E na cabeça deles indo pro céu e, tipo, ficando de boa lá com Jesus Cristo, ou sei lá, com Deus, ou sei lá, fazendo o quê? Vendo seus familiares que já morreram. Se você realmente acha que é assim, você tá triste com o quê, cara? É tipo eu ficar triste porque eu fui promovido. Tipo eu ficar triste porque eu reencontrei minha mãe depois de 20 anos sem ver ela. É uma coisa boa. Por que você tá triste? Porque você não acha que é isso, né, cara? E que pena. Que pena que, além de mais pessoas sofrerem com o agnosticismo ou com o ateísmo, mais do que aparenta, além disso, boa parte das pessoas estão fingindo alguma coisa. Seja para convívio social ali, se aceito na roda, né? Não, eu sou cristão, então me aceitem aí, galera. Vamos fazer amizade aí. É triste isso. Ah, cara, o clima tá pesando aqui, né, cara? É muito fácil chegar a conclusões tristes das coisas. A identificar crueldades que acontecem sem sentido nenhum nesse mundo. Ah, cara, eu não quero pensar muito sobre isso, tá bom? Chega de trazer pensamentos ruins, tá? Esse episódio aqui foi só coisa não muito boa de se pensar. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado é o quê? É dia de ir pra balada? Dia de ficar dia de ficar com a mulherada? Não, é dia de fazer podcast. Nossa, que episódio abençoado esse do Saco Cheio Podcast. Inclusive, que pena que teve essa separação do Thiago Carvalho com o Arthur Petri, cara. Nossa, cara, uma das grandes alegrias do meu dia era ouvir o Desinformação. Era muito bom. Eu me identificava completamente com as questões que eles traziam no Desinformação. Principalmente quando era aqueles momentos que eles ficavam reflexivos para com a realidade, a sociedade também. Porque eu gosto muito, não que eu gosto, mas eu sou muito curioso para saber como é que essa porra funciona. E eu gosto de conviver, de conversar com pessoas que também têm essa curiosidade. De, além de se importar com o seu conforto, de tirar conclusões boas da vida e ficar confortável com isso, a minha curiosidade é tanta que eu quero descobrir a verdade a todo custo, mesmo que isso me traga sofrimento. E, e o Desinformação, os dois eram dessa forma. Eles se permitiam chegar a conclusões ruins da sociedade. E com um tom de leveza, de humor. Puta que pariu, cara. Façam as pazes aí e volta com essa porra desse tempo de informação aí. Eu tô até falando Nossa, eu tô maluco aqui, cara. Eu tô sem ar aqui. Tem mais gás carbônico do que oxigênio no meu quarto, porque tá tudo fechado. Mas voltem os dois aí
Bota o Caio Delacqua de volta atrás das câmeras pra cuidar das câmeras aí. Demite quem tá lá no background aí das câmeras. E bota o Thiagão sentado aí de novo no estúdio pra gravar, vai. Eu que mando nisso aqui. Ai, cara, é isso aí. Muito obrigado pra você que tá ouvindo até aqui. Ouçam os outros episódios, apoie esse canal através do Pix, mande seu recadinho aí pra ser lido aqui no episódio. E é isso. Obrigado.